Fala MongoDB, nossa série de conteúdos em português. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB na América Latina. Eu sou Lourenço Taborda, líder da arquitetura de solução aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre migração para MongoDB. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre as jaquetas que a gente está usando. Porque é uma jaqueta que a gente está fazendo, tentando fazer uma coisa nova aqui, né, Lourenço? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa jaqueta, viu? Se vocês gostaram, conta aqui nos comentários. Então, para trazer um pouquinho mais de alegria para vocês, a gente quis usar uma jaqueta assim, verde, bem discreta. Bem discreta, em clima meio de fim de ano, clima natalino, pra gente falar um pouquinho sobre migrar para MongoDB. Então, para começar, eu queria entender, Lourenço, por que as empresas deveriam buscar entender sobre migração de uma base relacional para uma base não relacional, no caso, para MongoDB Atlas? É uma ótima pergunta, né, Júlia? E é um assunto recorrente também nas reuniões que eu conduzo aqui no Brasil, com os nossos clientes de grandes indústrias, né? Eu acho que tem um ponto principal para a gente resgatar, que é a questão de estrutura de dados. Então, quando a gente vem de um universo de banco de dados relacional, nós estamos condicionados a trabalhar sempre com esses dados num formato que é tabular, mapeando entidades de negócio em tabelas, e não conseguimos fazer nada de diferente em relação a isso. E até meados ali de 2010, não existia uma alternativa realmente, né, para a gente conseguir trabalhar com essa diversidade de casos de uso e principalmente de coisas que acontecem na vida real, né? A nossa vida humana ela é muito diferente da vida computacional, né? Então o primeiro ponto é esse, essa diferença da maneira como nós codificamos uma aplicação. Isso está muito conectado com o assunto de orientação a objetos, é muito diferente da maneira como a gente grava as coisas em ambiente relacional. Eu tenho que fazer um mapeamento do que é um objeto para o que é uma tabela, né? Isso tem um impacto, né? Essa questão dessas tecnologias fazem com que a gente tenha um maior esforço para a construção das nossas aplicações e também um maior esforço de manutenção. E quando a empresa não tem uma base de dados não relacional, quando ela é de uma empresa de base de dados relacional, quais são os band-aids que ela usa, por assim dizer, para tentar trazer essa modernidade e essa agilidade? Eu acho que o primeiro ponto aqui que chama a atenção é que a gente começa com a arquitetura de solução ficando cada vez mais complexa, porque a gente trabalha com um banco de dados que só nos entrega tabelas e em algum momento a gente precisa trabalhar com um formato mais flexível, com uma variabilidade maior dos dados. Recentemente, né, de 2023 para cá, a gente fala muito de inteligência artificial generativa e isso nos traz um novo desafio, que é trabalhar com vetores, então dados que são um conjunto de coordenadas num espaço multidimensional, né? E só de explicar isso aqui já dá para ver que é muito mais complexo, né, para a gente conseguir guardar uma estrutura de dados como essa, né, numa tabela. Então, a arquitetura vai ficando complexa porque nós vamos adicionando novos bancos de dados. Então, você adiciona um banco vetorial do lado daquele seu banco que já era relacional, tem que tomar conta de uma sincronização que antes não existia, tomar conta de uma nova tecnologia. Então, tudo isso é resumido, né, como complexidade de arquitetura de solução. E para a gente entender, qual é o custo de operar desse jeito? Eu acho que aqui a gente vai ter que falar de custo de uma maneira que vai além do dinheiro. Então, pode começar com um atraso para entregar uma aplicação no mercado, o famoso time to market, porque existe uma complexidade muito maior a ser trabalhada e codificada. Eu acho que esse é um ponto importante. Curva de aprendizagem para as pessoas desenvolvedoras que estão suportando justamente, né, essa aplicação que está indo para o mercado. Ainda relacionado com o custo, nós vamos perceber também que a dificuldade ou incapacidade da gente conseguir integrar com dados semi-estruturados ou não estruturados
porque vivemos num ecossistema tecnológico que temos muitas parcerias e tem que trocar informação com muitos sistemas, também vai fazer com que a gente tenha realmente uma perda, né, com esta aplicação. E ainda tem um ponto que acaba sendo recorrente, inclusive aqui na nossa série de conteúdo, é falar sempre de disponibilidade, né, e de escalabilidade das aplicações. E das empresas que você costuma conversar e que seus colegas também costumam trabalhar com, quais são os principais desafios que vocês percebem quando estão nesse momento justamente de migração de uma plataforma relacional para não relacional? Eu acho que a gente pode compreender esses desafios de duas grandes categorias. Primeiro, é a migração dos dados. E aqui a gente também tem que falar não somente de movimentar esses dados, né, dessa migração, mas também de adequação para um formato, para uma modelagem de dados otimizada. Afinal, a gente deixa para trás aquelas tabelas e adquire novas capacidades que antes não eram possíveis de serem feitas naquela modelagem mais tradicional. E, além disso, é muito comum a gente também ter código com lógicas de negócio, lógicas de aplicação embarcadas nos bancos de dados, né? Tecnicamente, isso gera funções e functions e procedures, né? E esse código geralmente, né, acaba muitas vezes, né, não tendo documentação, e as pessoas que criaram, que mantêm esse código também acabam rotacionando, seguindo, né, o seu ciclo profissional. Então traz uma complexidade maior também de operação e gestão, tanto de código, né, de lógica de negócio que está embarcada em banco de dados, e o movimento com o ajuste da modelagem de dados. São esses dois grandes desafios. E para uma aplicação que não pode parar, como que a gente pode fazer essa migração de dados sem ter nenhum problema? Ótima pergunta. Quando a gente tem uma aplicação que não pode parar, nós precisamos ter um mecanismo que vai capturar as mudanças que estão acontecendo na origem, né, na aplicação como ela está hoje, estado atual, e que vai mandar isso para frente para o nosso novo MongoDB, que é o banco de dados de destino, que a gente está fazendo a migração desses dados. Tecnicamente, a gente está falando de CDC, ou Change Data Capture, a captura da mudança dos dados. Então, essa estratégia parte de uma carga inicial, de uma foto, né, o famoso snapshot, e logo em seguida tem esse mecanismo que fica ouvindo o que está sendo modificado na origem e transmitindo isso para o nosso MongoDB de destino. E por acaso, a Mongo tem alguma ferramenta que facilita esse processo? Sim, e é por isso que estamos gravando este episódio. É o Relational Migrator. Essa é uma ferramenta que eu acho muito interessante para todo mundo que está acompanhando a gente aqui dar uma olhada. É fácil de instalar, você pode colocar no seu próprio laptop, navegar e já testar e ver como essa ferramenta funciona. Mas qual que é o grande objetivo? É conectar em um banco de dados relacional, que pode ser um banco Oracle, pode ser um banco SQL Server, pode ser um Postgres, pode ser um MySQL e pode ser também um Sybase. E a partir desta conexão, a gente consegue fazer uma transposição das estruturas de dados para uma estrutura final, uma estrutura de destino em MongoDB. E isso é muito legal, porque a ferramenta faz tanto a migração, como também permite a gente fazer a modelagem de dados. Ou seja, eu posso migrar já otimizando o modelo de dados, o modelo futuro da nossa aplicação. Bom, então, quando você estava explicando sobre o que é o Relational Migrator, você falou sobre quais são esses bancos de dados que eles suportam. E quais são os bancos de dados destino que ele suporta? Perfeito. Atlas, então MongoDB Atlas, que é o serviço gerenciado de MongoDB pela própria empresa MongoDB no seu provedor de nuvem favorito, ou combinação de provedores, se você assim estiver. Se você está usando multi-região ou multinuvem, conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Então, um dos destinos claramente é o MongoDB Atlas, mas você também pode fazer movimentações de dados para o seu autogerenciado, gerenciado por você mesmo. Então, se você tem um MongoDB Enterprise Advanced, pode ser destino dentro do seu data center, ou pode ser também destino um MongoDB Community.
Então se eu tiver o Community, a versão gratuita, eu também posso fazer uso do Migrator? Pode fazer uso sim. Tá, mas como o Relational Migrator faz essa movimentação dos dados? Perfeito. A gente vai fazer uma conexão com os bancos de origem, vamos fazer uma conexão com o nosso MongoDB de destino e nós vamos fazer uma seleção de como essa movimentação acontece, que justamente são 2 caminhos. Tem tudo a ver com a sua pergunta de aplicações críticas que não podem parar. Então, é possível fazer uma migração de dados contínua, à medida que os novos dados são depositados, né, na base de origem. Isso é tramitado para o Relational Migrator via um processo de CDC, que eu comentei um pouquinho antes aqui. E o Relational Migrator entrega isso para o Atlas. Então, isso a gente vai chamar dentro do Relational Migrator de uma migração contínua. A outra forma de fazer é como se fosse uma única execução, porque o nosso requisito permite fazer isso, né, numa única ação, né? Isso é o snapshot. Então, é feita uma foto completa, né, dessa base na sua origem e todo o dado é depositado integralmente no destino. Então, são os 2 modos que a gente consegue trabalhar no Relational Migrator. Ou é snapshot, ou é continuous. E quais são as capacidades-chave do Relational Migrator? Tem muita coisa legal dentro do Relational Migrator. Então, primeiro, sugestão de modelo de dados. Quando a gente estiver navegando na ferramenta, a gente vai perceber que é possível fazer uma cópia simples, que eu não recomendo pessoalmente, mas tecnicamente pode acontecer. E o melhor de tudo é você pedir para a ferramenta uma sugestão de modelo de dados. Então, o Relational Migrator tem uma inteligência que vai mapear o seu esquema atual em tabelas e vai propor um esquema em coleções do MongoDB. E isso é muito bom porque acelera o nosso trabalho. É importante lembrar que nós sempre temos o papel de revisar o código gerado por ferramentas. Então, a pessoa modeladora de dados ganha, na verdade, um acelerador, porque já vai ter uma sugestão de coleções para trabalhar e fazer a revisão desse modelo. Além disso, a ferramenta permite fazer o mapeamento da origem e destino. Então, também é mais um acelerador que a gente tem. Comentei na pergunta anterior também, Júlia, que existe o sincronismo dos dados, né, para a gente conseguir fazer essa migração contínua. Então, é uma capacidade super legal, super importante. E tem uma coisa que eu ainda não comentei aqui na nossa conversa, que o Relational Migrator faz, que é geração de código na sua linguagem preferida, orientada a objetos, e também conversão de código SQL. Então, imagina você pegar uma procedure que você tem na sua origem relacional, traz aqui para o Relational Migrator e ele vai te trazer uma sugestão também de otimização desse código, né? Então, é muito legal. A ferramenta traz sugestões de código orientado a objetos e conversão de SQL. Mas lembre-se sempre que nós, pessoas desenvolvedoras, somos responsáveis por sempre revisar o nosso modelo de dados e revisar o nosso código gerado com esses aceleradores tão legais que a gente tem aqui. Bom, e se você chegou até aqui, eu espero, Lourenço também espero, que a gente já tenha convencido você nas principais funcionalidades do MongoDB e por que migrar para o MongoDB. E o Relational Migrator é realmente uma ferramenta incrível para te ajudar a fazer com que esse processo seja ainda mais fácil, não é, Lourenço? É isso aí. Se você já está usando o Relational Migrator, conta para mim aqui nos comentários. Eu quero saber da sua migração. Conta para mim de qual banco você está vindo, né? Se você já usou a funcionalidade de conversão de SQL, conta aqui também nos comentários, que eu acho uma coisa super legal. Então, com o Relational Migrator, você migra do seu banco de dados relacional, seja Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL ou Sybase, ajusta o seu modelo de dados para um formato mais moderno, que é o modelo documental, converte suas tabelas em coleções, ganha o benefício maravilhoso do modelo de dados documental, que é trocar vários I/Os de várias tabelas por um único I/O de tudo aquilo que está num único documento. Então, aqui já está parte do segredo do desempenho de MongoDB explicado. Pode fazer ainda a sua migração em tempo real,
né, com a sua aplicação funcionando, com sincronismo, com Change Data Capture. E os dados que estão na origem estão sendo trafegados para o novo destino em MongoDB. E essa ferramenta é só alegria, Júlia. Então, eu sou Lourenço Taborda e espero você aqui nos nossos próximos episódios, nossos próximos conteúdos no Fala MongoDB. Eu sou Júlia Comarim, espero ver você em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.